Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de Êxodo, capítulo Êxodo 4, 19 a 31. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Aqui no verso 19, Moisés recebe uma boa notícia para o início da viagem. O Senhor diz a ele que aqueles que procuravam matá-lo já estão mortos. Então é uma boa notícia para iniciar a viagem, sabendo que também ele não teria nenhuma resistência quando voltasse ao Egito. Uma coisa boa, né? Verdade, pastor. E também ele está mais feliz pelo fato de saber que o seu irmão vai estar ali junto com ele, que ele não vai chegar lá na terra sozinho e enfrentar todo mundo. Imagina só ele enfrentar todos os anciões sozinho. Agora, junto com o irmão, que já está lá no meio deles, é bem diferente, porque ele já está longe desse pessoal há 40 anos. Agora, o seu irmão está ali, o seu irmão conhece muita gente. Então, vai ser muito mais fácil de chegar com o irmão. É aquilo tudo que Deus preparou para que ele estivesse equipado, vamos dizer assim, para chegar lá no Egito. Então, você vê que Deus dá essa boa notícia para ele, já preparou o irmão dele para ir junto com ele, e as palavras que ele tem para dizer ao povo e a Faraó, e os sinais que também ele vai fazer diante deles. Aí ele sai então com a sua esposa, com os filhos, e ele leva também, no versículo 20, ele vai levar esse bastão que o Senhor havia ordenado, que é por meio do qual, desse objeto, o Senhor vai realizar muitos milagres. No versículo 21, ele diz assim: mais uma vez, o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Então, o Senhor o capacita através do seu Santo Espírito. Ele vai fazer muitos milagres, porque Deus está falando aqui que ele deu poder. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui agora é a Nova Linguagem de hoje. Então, ela está dizendo que o Senhor fala isso: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Então, o Senhor capacitou ele. Apesar dele não se sentir seguro, ele está completamente capacitado pelo poder do alto, e ele vai realizar mais maravilhosos, que vai deixar esse povo completamente desesperado. O povo de Deus vai ficar alegre de ver o livramento, a libertação que Deus está dando ao seu povo, mas o povo do Egito vai ficar em desespero. A partir do verso 21, Deus começa a dar as últimas instruções para Moisés antes da viagem. E uma delas é esta sobre os milagres. E também ele vai dizer a Moisés, como eu disse no outro episódio, que Faraó vai endurecer o seu coração. Aqui ainda no versículo 21 dessa linguagem de hoje, quando o Senhor fala esteja pronto, ele fala: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. E ele fala o seguinte: quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra. Então o Senhor fala que ele tem que estar pronto.
por que ele tem que estar pronto para fazer esses milagres, pastor? Porque o rei vai endurecer o seu coração e ele vai ter que estar, trabalhando ali para o Senhor, arduamente, mostrando sinal após sinal as maravilhas de Deus. Diante de uma resistência do faraó, ele teria que fazer todos esses sinais que Deus lhe deu para fazer. Nós vimos naquele capítulo anterior que são aqueles 3 sinais que Deus lhe deu. Então ele deveria estar pronto, preparado para mostrar os sinais ao faraó. E aí então ele fala, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Para que ele vai endurecer o coração dele, pastor? Ele não quer perder os seus escravos, ele quer mantê-los. Então, ele não vai permitir que o povo faça conforme o pedido de Moisés, que é ir cultuar a Deus, entrando 3 dias no deserto. Ele não vai permitir isso. Na sua percepção, o faraó vai dizer, eles estão querendo fugir, então ele não vai permitir de jeito nenhum. Nós temos uma referência aqui em Marcos 7, 21 e 22 que diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Aí é porque então vem a resposta que eu acabei de perguntar para o pastor. Por que o coração do rei ia se endurecer? Porque o Senhor vai mostrar mais e mais o seu poder, a manifestação do seu poder sobre aquele povo, e também vai mostrar o que está dentro do coração desse rei. Que é aí esses princípios que nós estamos lendo quando Jesus falou, que do coração brota essas coisas ruins. E então, uma pessoa que não está com o coração voltado para Deus ainda está debaixo desse coração maligno aí. Essa condição do homem, essas coisas que Jesus fala aí, que são a condição do homem depois da queda. Aqui tem 2 coisas que seriam 2 atributos que nós podemos dar ao faraó, que é a arrogância e a insensatez. Porque diante de Deus, o homem tem que ser humilde, não pode ser arrogante. E diante de Deus nós não podemos ser insensatos, porque Ele é aquele que tudo sabe, que tudo pode. Então aqui nós vemos que ele diz no texto que Faraó vai se endurecer. Ele vai se endurecer devido à sua arrogância. Ele se acha que está numa posição em que ele pode dar ordens a Deus. Isso é um engano. E ele vai ver que esse engano vai lhe custar muito caro. É porque eles acreditavam que eles eram Deus. Eles podiam matar, eles podiam cometer crimes, eles podiam fazer qualquer coisa. Porque o que eles estão fazendo com os israelitas é exatamente isso. Eles estão roubando as coisas dos israelitas quando eles fazem o israelita trabalhar sem pagar, não é? Estão roubando a saúde, estão roubando o seu tempo, sua mente, porque a mente fica tomada, preocupada, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, também acho que eles recebiam só o alimento, porque eles eram escravos, eles não eram pessoas mais, eles tinham perdido sua condição de cidadão. Eles recebiam uma ração, né? Era uma coisa assim, era uma pequena porção de comida para cada um. Devia ser assim a coisa. Dentro dessas últimas instruções que Deus está dando a Moisés, ele diz, verso 22, depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Olha que advertência séria que Deus está fazendo ao faraó, hein? Nesse momento, Moisés ainda não está falando isso para Faraó. Ele está recebendo a instrução de Deus do que ele deve falar. Então vai chegar a hora certa que Moisés vai falar isso para o Faraó. Nesse momento aí, ele só está explicando para Moisés, em particular, o que Moisés vai ter que falar e o que ele vai fazer
no final, para ele soltar o povo, que é ter que matar o filho do faraó. Seria a última das pragas. E nós temos uma referência aqui para falar sobre essa questão do verso 22, onde ele diz que Israel é meu filho primogênito. Nós temos aqui no livro de Deuteronômio 32, 9, nós temos essa referência que diz: pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Então nós vemos aqui que Deus falando sobre o seu povo preferido. E aqui no Êxodo 4 ele fala que esse é o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho entre as nações. E ele diz que então o faraó está tratando mal o seu filho primogênito e não quer deixar que ele vá prestar culto. Então, por isso, ele vai matar o primogênito de Faraó. É uma advertência séria aí que Deus está revelando para Moisés aí nesse momento. Aqui no verso 24 e 26, ele abre um parênteses para contar um fato que acontece durante a viagem, que é quando Moisés está hospedado e o Senhor vai ao encontro dele e procura matá-lo. Coisa impressionante essa, né? Por quê? Ele quer matar Moisés. E aí a resposta está nos versos seguintes. No verso 25, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor deixou. Então, o que fica claro é que Moisés não tinha circuncidado os filhos. E se ele não tinha circuncidado os filhos, eles estavam fora do quê, pastor? Aí, a questão da aliança dizia que todo o macho dos filhos de Israel tinham que ser circuncidados. E pelo que nós estamos vendo aqui, ele não fez a circuncisão dos seus filhos. Então Deus está cobrando aqui que ele faça. Porque os filhos estão descobertos, estão fora da aliança e pode acontecer qualquer coisa aí contra eles, não é? Então, o Senhor só tem pacto com quem está dentro da aliança. E o sinal para aqueles que estavam dentro da aliança é o que o Senhor fez lá com Abraão, que está em Gênesis 17, 10. Gênesis 17, 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então, essa circuncisão era o sinal para os israelitas de que eles eram do Senhor, eles eram um povo separado. Então, se os filhos de Moisés estão sem essa proteção, eles não são israelitas. Era isso que Deus estava cobrando. Você tem que fazer os seus filhos serem israelitas. Por quê? Porque eles têm que fazer parte do pacto. O pacto é esse. O sinal tem que estar neles. Eles têm que estar com essa cobertura. Assim como eles tinham que ter esse sinal da circuncisão, nós, os cristãos, temos que ter o sinal do quê? Do sangue de Jesus. Nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o seu sangue é o nosso sinal de que nós somos do Senhor. E o Espírito Santo vem e confirma com o seu selo, com a sua presença, que nós somos do Senhor. Então nós estamos debaixo da cobertura de Deus. Se acontecer qualquer coisa que nós morrermos, nós já estamos diante de Deus, perdoados nossos pecados, porque nós cremos no seu Filho. Então, se os dois filhos de Moisés acontecesse qualquer coisa com eles ali, eles estariam fora da aliança que Deus fez com Abraão. Então o Senhor tratou ele muito sério. Ele ia ser um líder, ele tinha que começar fazendo as coisas corretamente, não é? Deus ataca Moisés
porque ele estava em desobediência, ele não tinha feito aquilo que era para ser feito. Então você vê que Deus procurou matá-lo. Interessante, porque Deus tinha comissionado Moisés para ser aquele que tiraria o povo do Egito e ao mesmo tempo ele procurou matá-lo. É uma contradição. Mas aqui a gente entende que ele estava cobrando a Moisés que Moisés colocasse a sua casa em ordem. Quando o líder não tem a sua casa em ordem, aí ele abre brechas para os ataques do inimigo. Ainda mais porque Eli está diante do exército do mal, ali que está no Egito, escravizando todo o povo de Deus. E agora, se ele chegasse com os filhos dessa forma, os filhos poderiam ser mortos. Poderia acontecer algo muito ruim com os filhos. E uma coisa importante aqui também te lembrar, que a esposa, ela toma uma atitude assim, ela foi assim corajosa, né? Porque ela tomou uma atitude rápida. Ela teve que agir rápido. Eu não sei como, ele deve ter falado para ela, eu não circuncidei os meninos, circuncida, porque o Senhor quer me matar. Talvez ele começou a sentir alguma coisa, né? E ele falou para ela, o Senhor quer me matar. E aí ele está lá passando mal. E ela então pegou e fez o que ele falou ali. E aqui diz que ela tocou nos pés de Moisés. Mas o certo é que ela cortou, fez o sinal ali nas crianças, tirou esse pedacinho de carne que eles tinham que tirar e jogou no órgão sexual do pai, para dizer que o pai era o responsável por eles, que era o pai que tinha que ter feito aquilo, entendeu? É uma coisa que nós não entendemos na nossa cultura e também o texto é assim muito difícil para os teólogos também, tanto acho que para o povo hebreu como para nós. Mas o que ficou certo aí que é logo que ela fez isso, aí o Senhor passou sua fúria. O Senhor o deixou, verso 26. Então temos que tomar cuidado, não é, pastor? Quando o Senhor nos chama, se a gente está fora daquilo que Deus falou, principalmente nós cristãos, temos que estar com a nossa vida diante de Deus e consultando, pedindo para Deus nos mostrar que nós estamos fazendo de errado, onde nós devemos nos consertar, para a gente não chegar num ponto desse. Que provavelmente ele estava lá na vida dele, né, de pastor de ovelhas, querendo esquecer todo o passado dele, ele nem se lembrou que tinha que fazer a circuncisão dos meninos. Provavelmente não era um hábito do povo de Midian fazer a circuncisão. Apesar deles serem parentes, provavelmente esse povo aí eles já não faziam mais a circuncisão. Isso aí tinha se perdido, essa ordenança, vamos dizer assim. Então eles não faziam. Então Moisés ficou tranquilo, não fez também. Mas aqui agora o Senhor fala para ele, não, você tem que estar com tudo em ordem, que agora você vai ser o líder desse povo. Então você tem que dar o exemplo. E a partir disso também, desse acontecimento, Moisés vai agora tomar cuidado com todo o povo. Vai fazer questão de mandar o povo andar de forma correta para não acontecer com eles coisas piores. Porque ele quase morreu aí. A mulher foi muito sábia. Ele falou para ela fazer, ela fez, apesar dela ter ficado brava, que ela falou que ele era um homem de sangue. É porque como as crianças já devem ser mais crescidas, é mais difícil fazer a circuncisão. A circuncisão tem que ser feita naquele período que o bebê tem 8 dias. E tem que ter, acho que uma faca separada, uma coisa. Ela teve que pegar uma pedra afiada. Ela fez tudo improvisado. Então... Imagina só a dor de uma mãe ter que cortar o filho. Não é fácil. Eu não conseguiria nem tirar um pedacinho. Olha, ela foi muito forte, né? Mas uma situação difícil, eu acho que a gente faz coisas inimagináveis, né? Claro. O que uma mãe pode fazer com o filho, ela faz tudo que ela puder. Verso 27 e 28.
Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Então veja a diferença já de Moisés aqui. Ele já não está mais tímido, não está com tanto medo. E quando ele vê o irmão, ele conta tudo que Deus ia fazer, como que Deus realizou, né? Os milagres que Deus mostrou para ele. Então ele está muito feliz aí nesse momento. A gente vê aqui que Deus faz aquela operação casada, né? O Senhor fala também com Arão. Ele manda Arão ir lá no monte de Deus para se encontrar com Moisés. E aí então eles se encontram. E eles precisavam se encontrar para quê, pastor? Eles precisavam conversar sobre todas as coisas que Deus queria fazer. Então Moisés vai contar tudo o que Deus lhe tinha mandado dizer, como diz o verso 28. E também falou sobre os sinais que Deus tinha dado a ele para mostrar ao povo. Porque eu acredito também que aqui ele está, tanto Arão como Moisés, tão longe da multidão, né, do povo de uma cidade. Então ele podia explicar direitinho tudo o que aconteceu, como é que eles iam chegar e falar com os anciãos. Então eles combinaram tudo aí. E apesar de que Arão tem que fazer uma viagem de 500 quilômetros, eles vão poder, nesse meio tempo, nessa viagem, poder estar conversando com calma, falando, planejando as coisas como eles vão fazer. Tanto é que eles planejam, quando chega aqui no verso 29, eles já têm todas as coisas preparadas. No verso 29, assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles, e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então nós vimos que quando o Senhor se apresenta ali, no capítulo 3, para Moisés, ele fala que eles iam crer. E agora que nós estamos vendo que se cumpriu o que o Senhor falou. Moisés estava muito assustado, mas não era por isso. Era pelo fato que nós já falamos do trauma, que ficou muito bem explicado no episódio passado. Agora que ele está com seu irmão, eles conversaram bastante sobre o assunto, então ele já sabe o que ele vai fazer. Tanto é que ele chega e senta com eles, né? E conversaram. E Arão, então, lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Quer dizer, ele conversou bastante, Moisés explicou tudo direitinho, como é que vai ser. E aí agora, para confirmar que Moisés foi o chamado mesmo, Moisés então realiza os sinais diante do povo. E aí eles, quando viram aqueles sinais, viram que era algo miraculoso, já perceberam na hora. Então, eles creram. E aí diz que quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, quer dizer, Deus se preocupou conosco. Deus ouviu a nossa oração. Ele ouviu o nosso clamor. Mandou aqui Moisés para nos ajudar e o seu irmão Arão. Então diz que eles se curvaram em adoração. Glórias a Deus. Aleluia. Você vê que ainda tinha pessoas ali que cultuavam o Deus vivo, né? Já tinha. O culto de Israel está agora começando a se formar. Então esse curvou-se em adoração significa que eles reconhecem que Deus vem ao encontro deles, surge ali uma esperança, surge uma alegria, a libertação deles agora está mais próxima. Então eles têm um ato de curvar-se e adorar a Deus por aquilo que Deus então vai fazer. E Deus vai aparecer de duas formas. Para Faraó como o executor da justiça. O povo israelita, Deus vai enviar Moisés como seu mediador entre Deus e o povo israelita. Então Moisés vai ter duas funções, de mostrar
para o povo egípcio que o Deus que ele serve é um Deus que executa a justiça, e ele vai tratar com o Egito executando a justiça. E com o seu povo ele vai fazer o quê? Derramar a sua misericórdia, que é trazer libertação e livramento da escravidão. Então é um Deus tremendo, e Moisés vai aparecer como aquele que vai ser o mediador entre Deus e o povo israelita. Nós temos a aliança como o pano de fundo de tudo isso, porque Deus decide vir em auxílio do povo de Israel por causa da aliança. Ele precisa tirar o povo do Egito e levá-lo para aquela terra que ele havia prometido. Então toda essa ação de Deus está baseada nesta aliança que tem como finalidade produzir tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Eles seriam um povo numeroso e que viriam a habitar a terra de Canaã. O Senhor mesmo se apresenta a si como o libertador de Israel. É Ele que vai se apresentar. Ele se apresenta para Moisés e ele revela o seu plano a Moisés. E ele vai se apresentar também ao seu povo como Deus libertador, e vai se apresentar também a Faraó como, nós já dissemos, o Deus executor de justiça. Ele vem executar a justiça contra este povo. Então é o Deus que está se revelando, se aparecendo, se apresentando. O homem não pode fazer Deus aparecer. Deus é que se apresenta ao homem. E quantas vezes Deus se apresenta ao seu povo e chama o seu povo e o povo não ouve. Hoje o Senhor se apresenta a nós através do seu Filho Jesus. Então, o que nós podemos fazer com eles aqui? Eles reconheceram o que Deus estava fazendo, enviando Moisés e Arão. Estava ouvindo o clamor e estava vindo em seu auxílio e seu livramento. E hoje também o nosso Deus vem ao nosso auxílio e ao nosso livramento através do poder de Jesus e da sua obra na cruz. E o que Deus quer é que nós o adoremos, que nós façamos como o povo, que nós nos curvemos diante de Deus em adoração e agradecemos o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós também temos um libertador. Nós temos um paralelo aí entre essa libertação que Deus faz através de Moisés e o que Jesus faz por nós na cruz. Assim como Moisés tira o povo da escravidão do Egito, Jesus nos livra da escravidão do pecado. Moisés é o libertador. Jesus é o libertador e o salvador. Então esse paralelo, ele nos faz com que nós entendamos que o plano de Deus para nós hoje é que nós tenhamos uma vida em Jesus Cristo, como Paulo fala, como o apóstolo Paulo fala, que nós temos que viver em Cristo, porque em Cristo nós somos libertos, nós temos acesso a esta nova aliança que Deus faz através do seu Filho, e que nós vamos ter os benefícios de fazer parte de um povo, o povo de Deus, sermos filhos de Deus e podermos viver a vida eterna com Deus. Coisa linda, né? Todas essas bênçãos são recebidas através do Filho de Deus, Senhor Jesus. Aqui com Moisés, o povo de Israel, os israelitas, vão ser convidados a participar da aliança que Deus vai criar com eles. Então, toda essa jornada que eles vão ter daqui para frente, Deus vai ensiná-los, o Senhor vai mostrar como que Ele quer ser adorado, reverenciado, como Ele quer que o povo se coloque diante dEle. Ele vai ensinar o povo a viver com Deus, a andar com Deus e deixar Deus conduzi-los. Então vai ser uma troca. E hoje também
O Senhor quer que, através de Jesus, nós possamos andar com Deus diariamente e ter essa troca. Saber que a Bíblia é uma coisa atual. Ela é um momento que nós vivemos a cada instante. Então, eu estou aqui falando de Moisés, estou lendo Moisés e estou na história de Moisés, porque estou vendo Deus agir aí com esse povo, chamando esse povo. E Deus também está nos chamando aqui com Jesus. Então, nós estamos dentro dessa história. Nós fazemos parte da história de Deus. Como a gente sempre diz, a nossa chave para fazer a interpretação dos textos bíblicos é o Senhor Jesus. E a gente vê claramente o desenvolvimento da revelação de Deus, que começa a mostrar através de um povo. Deus fez essa aliança. E depois aí vai chegar a Jesus, que também faz uma nova aliança e que também cria um povo, que se chama Igreja. Então hoje, a Igreja é o povo de Deus. Todo aquele que crer em Jesus, crer nas palavras de Jesus e as pratica, esses são então o novo povo de Deus nessa era. E que esse povo seria um povo também diferente, porque aqui também Deus fez com Israel um pacto para que eles fossem um povo diferente. E Deus vai cobrar deles isso. Muitas vezes eles se desviaram do caminho, foram atrás de outros deuses e não tiveram o Senhor Deus como seu único Deus. E agora aqui no Novo Testamento, e agora na nossa época também, nós temos agora que fazer uma aliança com o nosso Deus. E essa aliança é realizada em Jesus Cristo. Todo aquele que está em Cristo, então, vai ter todos esses privilégios, mas também vai ter todas essas responsabilidades. Assim como o povo naquela época, com Moisés, ele tinha as responsabilidades de serem fiéis a Deus, aqui hoje também nós temos essa mesma responsabilidade. Então é isso. O povo agora vai ter um libertador, vai ter uma voz que vai falar através da boca de Moisés, que é o próprio Deus, vai falar na boca de Moisés. Vai ter o profeta, que é Arão, falando, interpretando o que Moisés está mandando ele dizer. E o Senhor agora vai tirar eles desse cativeiro. Vai ser emocionante, que nós vamos ver nos próximos episódios. Então fique orando, irmãos e irmãs. Vocês que estão ouvindo, nós os consideramos já nossos irmãos, porque nós fazemos parte dessa família que está ouvindo a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus e medita nela. Faça dela a sua conselheira, aquela que vai te orientar, a guiar a sua vida, porque ela é viva e eficaz. Então a palavra do Senhor não volta vazia, ela tem um propósito. Então quando o Senhor fala a sua mensagem, ele quer atingir um objetivo, e o objetivo é o seu coração, é mudar a sua vida, transformar a sua vida para o melhor, nunca para o pior. Nós vamos ver aqui que o Senhor está tirando eles de uma escravidão para melhorar a vida deles, levá-los para a sua terra, onde eles vão poder ser dono de si. Agora eles não vão ter mais ninguém com chicote em cima deles. A questão da liberdade é uma coisa muito importante, né? A pessoa poder ter a liberdade para fazer as coisas, para se expressar, isso é muito importante. Aqui eles estão totalmente cativos, eles não têm como se livrar da mão desse faraó. E o Senhor fala que resolveu vir ao auxílio deles porque tinha visto a sua opressão. Então o Senhor também está vindo ao nosso auxílio hoje, porque Ele tem visto a opressão que nós passamos aqui na terra todos os dias, sendo atacado de todas as formas pelo inimigo de Deus. E Ele tem a solução para nós, como Ele teve a solução para Israel. Hoje nós estamos na mão de Jesus e o Senhor cuida de nós.
Então, você ainda não tem Jesus no seu coração, o que deve fazer, pastor? Corra rapidamente, creia em Jesus. A palavra de Deus fala para nós confessarmos que Jesus é o Filho de Deus e crer no coração. Então nós faremos parte da família de Deus. Então aceita Jesus e você pode fazer essa oração, pastor. Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esse episódio, Pai. Te damos graças, te louvamos, Pai, pela vinda de Jesus, por aquilo que Ele representa. E, Pai, se entre os ouvintes estiver alguém que não conhece a Jesus e que não o aceitou ainda, que o Senhor possa fazer com que ele entenda a necessidade de crer em Jesus, de confessar o Senhor, de ter um encontro com o Senhor, para que ele possa fazer parte da família de Deus, que ele possa ser um filho de Deus e poder ter as bênçãos em Jesus Cristo e também estar naquele dia recebendo ali junto com todos aqueles que creem em Jesus a vida eterna e ali podemos estar na presença de Deus para sempre. Te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos. Pedimos pelos enfermos, aqueles que estão com algum problema. Senhor, liberta-os agora pelo Teu poder. Nós te pedimos em Jesus Cristo, Teu Filho, no nome de Jesus. O Senhor liberta essas vidas. Amém. E já te agradecemos por todas estas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero me despedir dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.